Bom dia, gente, tudo bem? Meu nome é João, eu sou professor de Geografia e na aula de hoje a gente vai falar sobre sistemas sociopolítico-econômicos, certo? Com ênfase ali no capitalismo e no socialismo, tudo bem? Bom, então vamos seguindo. Qual que é o aspecto mais importante dessa aula, gente? É vocês entenderem o que é um sistema sociopolítico-econômico, certo? Então vamos lá. Quando eu estou pensando no sistema sociopolítico-econômico, eu estou pensando como a sociedade vai se organizar a partir desses três critérios. Social, como essa sociedade vai se dividir, como a população vai se dividir, certo? Político, como vai ser a organização política desse território, ou seja, como essa sociedade vai decidir como as coisas serão feitas, certo? E econômica, quais vão ser as relações de produção para que essa sociedade possa atender às suas necessidades. Quando eu estou pensando nesses três aspectos, eu tenho um sistema sociopolítico-econômico. Tudo bem? Ao longo da história, a gente teve inúmeros sistemas. A gente teve o sistema escravista, ali em Roma e na Grécia. A gente teve o sistema feudal, ali na Europa no geral. O sistema mercantilista, o sistema socialista e o sistema capitalista. Certo? Socialista e capitalista. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos dar um exemplo, então, de como seriam esses três aspectos. Quando eu estou pensando no feudalismo, por exemplo, quando eu penso no aspecto social, como essa população vai se dividir, dentro do feudalismo a população vai se dividir em três estamentos. Os servos, o clero e os nobres. Já tem, então, a divisão social. Como vai ser a organização política, então, dentro do feudalismo? Vai ser o seguinte: relações de suzerania e vassalagem. O que isso quer dizer? Tem os servos, que vão viver dentro do feudo, por isso estão, digamos assim, submissos ao senhor do feudo. Esse senhor, por consequência, o feudo dele é um feudo pequeno, que está em um feudo grande. Está numa terra grande de outro lorde, de outro senhor, certo? Ou seja, ele é um vassalo, ele está abaixo, ele deve lealdade a esse senhor acima dele. E, acima de todos, vai ter o poder do rei, que vai ser um poder centralizador. Aqui a gente tem, então, a organização política. Como vai ser a relação econômica? Dentro da relação econômica, você vai ter os servos que vão estar trabalhando dentro desse feudo. Essa terra não vai ser deles, essa terra vai ser do senhor, certo? Desse feudo. Só que, para eles poderem trabalhar lá e produzir para si, parte daquilo que eles produzirem vai para o senhor. Eles vão pagar como se fosse um tributo, mas esse tributo não vai ser em dinheiro, vai ser em parte da produção. Então aqui a gente tem o sistema socioeconômico, político e feudalismo. Tudo bem? Então vamos lá. Seguindo então para aquilo que a gente está mais no foco, que é o sistema capitalista e o sistema socialista. Quando a gente está pensando nesses dois, vamos focar primeiro aqui no capitalista. Dentro do sistema capitalista, a gente então vai ter, primeiro, a divisão social. Qual que seria a divisão social no capitalismo? A gente pode pensar de duas formas, certo? Dentro da primeira forma, eu posso dividir uma sociedade capitalista entre as suas classes econômicas, o grau de dinheiro, né? O grau de renda que vai ter essa população. Dividindo em população pobre, uma população classe média e uma população rica, certo? Esse vai ser o primeiro aspecto. Importante dizer que dentro do capitalismo, praticamente a regra, você vai ter uma igualdade jurídica. Ou seja, as pessoas vão ter os mesmos direitos ainda, geralmente. Ainda que você tenha essa divisão de quem tem mais dinheiro. Uma outra forma de você fazer uma divisão social aqui é entre pensar em quem só trabalha, só vende a sua força de trabalho, e para quem, digamos, emprega, entre quem é o empreendedor, o capitalista. Ou seja, quem está organizando e geralmente ficando com a maior parte dos lucros, certo? Você tem essa divisão também entre quem trabalha e quem emprega. São duas formas da gente conseguir pensar numa divisão social, certo? Qual seria a divisão política dentro do capitalismo? Seria basicamente a questão da propriedade privada, certo?
Por que da propriedade privada? O que seria essa noção de propriedade privada? Em outras sociedades, você tem a propriedade nas mãos da igreja, nas mãos da nobreza. Aqui o que a gente tem para quem tem dinheiro, pode usufruir de uma terra, de uma casa, de um terreno, de uma fazenda, de bens, certo? Vai estar relacionado então com a sua classe econômica, com o seu poder aquisitivo, certo? O tanto de propriedade que você vai ter. Essa propriedade vai ser sua. Tudo bem? A partir daqui, então, você vai desenrolando outras questões, como as relações econômicas, certo? Se a minha terra, a minha produção, eu posso comercializar essa produção aqui na parte econômica, certo? Então, a gente tem a noção de livre mercado extremamente presente dentro do capitalismo. O que seria o livre mercado? Eu poder, de livre iniciativa, desenvolver um empreendimento meu. Por exemplo, se eu tenho uma fazenda e eu tenho um excedente ali de laranjas, por exemplo, e eu quero comercializar porque eu não vou consumir toda a laranja que tem na minha fazenda. Só que imagina que eu vou vender numa feira que tem um monte de outros produtores de laranja. A partir daí você tem uma questão muito importante, que é a questão do como é definido o preço. Se um monte de gente produz laranja, a não ser que minha laranja seja extremamente boa, eu não vou conseguir vender a um preço muito alto, porque isso não vai ser competitivo, certo? Por que a pessoa vai comprar de mim num preço alto? Você pode comprar do outro produtor aqui perto de mim, aqui do meu lado, num preço mais baixo. Então, se você tem muita oferta, muita gente colocando o mesmo produto, então o preço tende a cair. Se eu sou o único produtor de laranja dessa feira, eu posso até colocar um preço mais alto, porque quem quiser laranja só vai poder comprar de mim. Então ali a gente tem essa noção de livre mercado, certo? Essa noção de livre mercado geralmente acaba ficando meio cinzenta. Por quê? Muitas vezes o Estado vai interferir, entre a nossa sociedade moderna, contemporânea, vai interferir, então, nesse livre mercado, colocando certas regras. Ou seja, esse livre mercado ele tem níveis, digamos assim. Às vezes muito mais livre, às vezes menos livre, mas essa noção dos empreendimentos poderem ir acontecendo, indo por vontade minha, é o que a gente chamaria do livre mercado. Tudo bem? Outra questão importantíssima dentro do capitalismo é a questão do trabalho assalariado. Como a gente viu no feudalismo, aquilo que eu produzo na minha colheita ali, né, na minha fazenda, parte vai ser tributada pelo senhor, certo? Então eu estou produzindo e já consumindo. Seria aquilo do meu consumo dali daquela região. Dentro da noção de trabalho assalariado, eu não trabalho para mim e pago um tributo. Eu trabalho para outro, geralmente, e pelo meu trabalho, a pessoa me paga um valor em dinheiro, não um valor em produto. Eu não recebo daquilo que eu produzi, eu recebo em dinheiro. No máximo que acontece em algumas empresas é você trabalhar e receber parte dos lucros, além do seu salário. Também tem essa possibilidade. Então aqui acho que a gente fecha mais ou menos os aspectos principais do sistema socioeconômico político do capitalismo. Tudo bem? Deu para entender, gente? Todo mundo? Posso partir para o próximo? Perfeito. Então vamos lá. Dentro do socialismo, a gente já tem algumas outras características, certo? Como que vai ser a divisão social no capitalismo? No socialismo, perdão. Dentro do socialismo, eu vou pensar numa igualdade jurídica. A ideia que o socialismo tem é que a divisão da sociedade seria em duas classes. A classe dominante e a classe trabalhadora. Quem trabalha e quem tem a maior parte do dinheiro, quem tem a maior parte das terras. Dada essa separação, o intuito do socialismo é você extinguir essa separação. É que essa classe dominante deixe de existir. Só exista a classe trabalhadora. Dado o fato de que a ideia é só existir a classe trabalhadora, você tem uma igualdade jurídica, certo? Você tem todas as pessoas vivendo com igualdade jurídica. A ideia, pelo menos, seria essa, certo? Como eu disse, existem particularidades histórico-geográficas. Qual que é a característica política ali? Como que é a organização política, então, de uma sociedade socialista? Se a ideia é que só exista uma classe,
que você extinga a classe dominante, a organização política dentro de um regime socialista vai ser o da ditadura do proletariado. O que é uma ditadura do proletariado, gente? Proletariado, gente, é chamada os trabalhadores, a classe trabalhadora, certo? Ou seja, uma ditadura deles. Mas a ideia é só ter trabalhador, não é essa a ideia? Só ter trabalhador? Como que vai funcionar isso? É basicamente o quê? Essa classe dominante, ela não vai ser extinta do nada, pelo menos. É isso que se intui no regime socialista. A ideia é que essa ditadura do proletariado mantenha o controle do Estado, o controle da sociedade, na mão dos trabalhadores. Impeça que uma classe dominante, que grandes empresários possam começar a se desenvolver e começar a abocanhar partes da economia, partes da sociedade e coloque ela sob seu controle, certo? Então, dentro dessa ideia, então, por exemplo, vai ter um grande empresário e tudo mais que está pagando salários muito baixos para os seus trabalhadores. Num governo socialista, o governo, seguindo a ditadura do proletariado, vai falar: amigo, ou você aumenta a sua remuneração, porque essa remuneração é muito baixa, as pessoas não conseguem ter a manutenção das suas vidas, ou essa empresa vai ser do Estado e acabou. É mais ou menos assim que funcionaria a ditadura do proletariado que a gente caracteriza no socialismo. Tudo bem. Terceiro ponto, questão econômica. É a questão da como é que essas relações econômicas vão acontecer. A gente tem variadas formas, vou citar duas aqui. Você tem tanto o aspecto da planificação econômica, porque geralmente dentro de um regime socialista, de um governo socialista, você não vai ter uma dimensão de livre mercado, em que qualquer um pode produzir o que quiser e vende ao preço que quiser. Você tem muitos governos socialistas que fizeram o quê? Planificações econômicas. O governo, que estaria na mão dos trabalhadores, as pessoas tomaram o governo e elas estão organizando a produção. Então, elas decidem basicamente o que a população necessita. Eu imagino que a população vai precisar de comida, de arroz, de feijão, de carne, de legumes, então é mais ou menos isso que eu vou produzir. Eu sei que a população vai precisar de roupa, então é isso aqui que eu vou produzir também, certo? Esse é um ponto. Outra maneira seria, por exemplo, que também acontece bastante, é esse governo receber as demandas, ter um canal de comunicação aberto com a população, que a população diz o tempo todo o que ela precisa e o tempo todo o governo vai colocando aquilo que é necessitado, numa relação de sobe e desce. Outra forma, que não é a planificação econômica, é a descentralização econômica. Ao invés da gente ter um governo centralizado que vai pensar na produção de um país, de uma região inteira, a gente vai ter uma descentralização da economia. Uma certa região vai pensar naquilo que essa região precisa. Geralmente trabalhando as fábricas, os campos, as lojas, através de cooperativas. Todo mundo trabalha, todo mundo recebe igual. Tudo bem, gente? Aqui, então, a gente, mais ou menos, faz uma caracterização de como seria o sistema socioeconômico político do socialismo. Tudo bem? Mas só para finalizar, uma coisa que eu acho essencial de a gente comentar é que o socialismo, gente, ele se caracteriza, né, quando se teoriza sobre ele, assim, geralmente quando se implementa um governo socialista, ele não se define como um governo por si próprio socialista e acabou. O socialismo se define como uma etapa de transição para o comunismo. O que seria o comunismo? Seria a ausência de Estado. Mas como assim a ausência de Estado, sendo que eu acabei de falar um monte da economia na mão do Estado? Dentro de uma perspectiva socialista, o Estado seria a parte da questão da força, do braço armado, dessa questão da ditadura do proletariado que eu comentei. A ideia é que em um dado momento não exista mais classe dominante, nem no seu país, nem em outros. Então você não precise fazer esse controle. Quando você não tem esse controle, é que você tem a implementação do comunismo. Só a parte administrativa do Estado. E é isso, gente.
terminamos a nossa aula falando dos nossos sistemas socioeconômico-políticos.